Será que o eco de um grito silencioso alguma vez se desvanece por completo, ou permanece, pairando no ar denso da memória, à espera do momento certo para se materializar em palavras? David Neves carregava essa interrogação nos ombros, um peso invisível que se somava ao da mochila onde os sonhos universitários se misturavam com o cheiro a pão fresco da padaria do bairro. Lisboa acordava numa sinfonia de elétricos e pregões, mas para David, cada manhã no campus da prestigiosa Universidade à beira-Tejo era um lembrete subtil, por vezes doloroso, de que a sua melodia destoava da orquestra. A sua pele escura, herança orgulhosa dos pais cabo-verdianos, era um farol que atraía olhares, uns curiosos, outros como os de Gonçalo Vasconcelos. David, 23 anos, estudante bolseiro de comunicação social, movia-se pelos corredores caiados de branco da faculdade com a cautela de quem pisa terreno minado. O cabelo crespo, curto e impecavelmente tratado emoldurava um rosto de feições pensativas, onde uns olhos grandes e expressivos absorviam o mundo com uma intensidade quase palpável. Vestia-se com um esmero discreto, as suas roupas limpas e passadas a ferro, contrastando com o luxo casual que emanava de muitos dos seus colegas. Gonçalo era o epítome desse luxo. Da mesma idade, mas de um universo social diferente, Gonçalo exalava o aroma caro do privilégio. Cabelo loiro, cortado à medida, olhos azuis frios que pareciam avaliar e descartar tudo com a mesma rapidez, roupas de marca que custavam mais do que o rendimento mensal da família de David. Gonçalo não precisava de ser fisicamente imponente. A sua postura, o seu sorriso trocista, o seu séquito de admiradores eram suficientes para demarcar território. O primeiro encontro mais direto acontecera numa aula de teoria da comunicação. Um debate acalorado sobre representatividade nos média. David, após muita hesitação interna, o velho receio de causar problemas, de ser o negro zangado, levantara a mão para partilhar uma perspectiva crítica, fundamentada. A meio da sua intervenção, Gonçalo interrompera-o com um sorriso condescendente. Oh, Neves, lá estás tu com essas histórias da carochinha. Algumas pessoas simplesmente não são fotogénicas para certos papéis. É o mercado, meu caro, o mercado. O professor, um homem mais interessado na hora do almoço do que em moderar verdadeiramente o debate, apenas pigarreara e passara ao tópico seguinte. A sala, antes preenchida pelo murmúrio dos estudantes, ficara em silêncio por um instante, um silêncio que para David soou mais alto que qualquer grito. As bochechas arderam-lhe, não de vergonha, mas de uma raiva fria que lhe gelou o estômago. Ali estava, nu e cru, o desdém, a superioridade, a anulação. Os dias que se seguiram transformaram a premonição de David em realidade. O incidente na aula fora apenas o prelúdio. Gonçalo, talvez sentindo que a sua piada não tivera o efeito desejado de silenciar David por completo, ou talvez simplesmente por puro tédio e maldade, elegera-o como seu novo alvo. Começou de forma subtil. Comentários inofensivos nos corredores, sempre que David passava. Olha o nosso futuro porta-voz das minorias. Dito com um piscar de olho aos seus acólitos. Risinhos quando David entrava na cantina. Exclusão deliberada de convites para grupos de estudo ou eventos sociais dos colegas do seu ano. David tentou ignorar. Mergulhou nos livros, nas aulas, na segurança anônima do seu pequeno quarto no bairro da Amechoeira, onde o cheiro a cachupa da vizinha e o som do rap crioulo lhe traziam um conforto familiar. Ali, no seu computador antigo, dava largas à sua paixão secreta. Um blog anônimo, Vozes do Asfalto, onde publicava crônicas e poemas sobre a vida na periferia. Sobre as injustiças veladas, sobre os sonhos que teimavam em não morrer. Era o seu refúgio, o seu espaço de resistência silenciosa. Mas o campus não era o seu bairro. Na faculdade, a sombra de Gonçalo parecia persegui-lo. A sabotagem começou de forma quase imperceptível. Numa apresentação de grupo, a parte do trabalho de David, enviada por e-mail, misteriosamente não chegara a tempo de ser incluída nos slides finais. Gonçalo, que era o coordenador do grupo, encolhera os ombros com um falso ar de preocupação. Que azar, Neves. Deves ter tido problemas com a net lá no teu sítio. Outra vez, informações cruciais sobre a data de entrega de um ensaio foram-lhe dadas erradas por um dos amigos de Gonçalo. David só descobrira o erro na véspera, passando a noite em claro para conseguir entregar algo minimamente decente. A sua média, antes impecável, começou a ressentir-se. O cyberbullying também não tardou. Comentários anónimos em fóruns de estudantes. Alguém sabe como é que certos bolseiros conseguem notas tão altas? Deve ser cábula da boa.
ou memes depreciativos, com fotos dissimuladamente tiradas a David no campus, acompanhadas de legendas racistas. Cada novo ataque era uma picada, minando a sua confiança, alimentando a ansiedade que se tornara a sua companheira constante. O medo de perder a bolsa, a única forma de continuar os estudos, era um nó apertado no seu peito. Ele lembrava-se dos sacrifícios dos pais, das suas esperanças depositadas nele. Desistir não era uma opção, mas o fardo tornava-se cada vez mais pesado. Foi numa tarde cinzenta de novembro, na biblioteca, enquanto tentava concentrar-se num texto particularmente denso de Foucault, que o olhar de David cruzou o de Sofia Antunes. Sofia, estudante de Sociologia, cabelo castanho curto e um brilho de ativista nos olhos, era conhecida no campus pelas suas intervenções assertivas em defesa dos direitos humanos e pela sua participação em coletivos antirracistas. Ela estava sentada a algumas mesas de distância, mas David sentiu que ela o observava, não com a curiosidade invasiva de alguns, mas com uma espécie de reconhecimento. Momentos antes, um dos seguidores de Gonçalo passara pela mesa de David e acidentalmente derrubara-lhe os livros ao chão, soltando um "Ups, desculpa, mano". Mais tarde, à saída da biblioteca, Sofia abordou-o. "David, não é? Sou a Sofia." A sua voz era firme, mas simpática. Vi o que aconteceu lá dentro. E tenho visto outras coisas. Não estás sozinho nisto, sabes? David, apanhado de surpresa, apenas conseguiu anuir com a cabeça. A sua primeira reação foi de desconfiança, o velho hábito de se proteger. Mas havia algo na frontalidade de Sofia que o desarmou. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, David não se sentiu completamente só com o peso do mundo sobre os seus ombros. Sofia tornou-se uma aliada inesperada, mas fundamental. Ouvia-o com atenção, validava os seus sentimentos, partilhava as suas próprias experiências de luta contra as injustiças no campus. Foi ela quem o incentivou a não se calar, a transformar a sua dor em ação. A tua voz importa, David. O que eles te estão a fazer é crime. Chama-se racismo, chama-se bullying, e esta universidade tem que ser responsabilizada por permitir que isto aconteça. Com o apoio de Sofia, David começou a documentar meticulosamente cada incidente. Datas, locais, nomes, palavras exatas, capturas de ecrã dos comentários online. A escrita, antes um refúgio secreto, começou a transformar-se numa ferramenta de resistência. Cada palavra que escrevia no seu diário de incidentes era um pequeno ato de empoderamento. Sofia ajudou a pesquisar os regulamentos da universidade sobre discriminação, a identificar os canais formais de queixa. Mas David hesitava. O medo das represálias, de ser ele o problemático, ainda o paralisava. O ponto de não retorno chegou de forma brutal. Gonçalo, talvez sentindo que a sua influência sobre David diminuía, ou talvez porque a sua crueldade não conhecia limites, decidiu escalar o ataque. Espalhou um boato insidioso, que David estaria envolvido no pequeno tráfico de droga que dizia-se existia nos arredores do seu bairro e que usaria o dinheiro para se manter na faculdade e comprar os seus livros caros. O boato, sussurrado nos corredores e amplificado nas redes sociais por perfis falsos, chegou rapidamente aos ouvidos da administração da faculdade. De repente, os olhares sobre David já não eram apenas de curiosidade ou desdém. Eram de suspeita aberta. A sua coordenadora de curso chamou-o para uma conversa informal, onde, por entre palavras cuidadosamente escolhidas, lhe perguntou se ele estava com algum tipo de problema pessoal que pudesse estar a afetar a sua imagem e a da instituição. A ameaça à sua bolsa de estudos, antes um medo vago, pairava agora real e iminente. Naquela noite da vinil, a humilhação, a raiva, o desespero atingiram um pico insuportável. Olhou para o seu reflexo no vidro escuro da janela do seu quarto. Viu um jovem negro cansado, assustado, mas por detrás do medo viu também uma centelha de algo mais. Uma raiva justa, uma determinação que ele não sabia que possuía. Lembrou-se das palavras de Sofia, do apoio silencioso da sua família, dos sacrifícios que o tinham levado até ali. Não, ele não ia desistir. Não ia deixar que Gonçalo Vasconcelos e o sistema que o protegia o destruíssem. Abriu o computador. As palavras que durante semanas tinham sido um registro doloroso de incidentes começaram a fluir de forma diferente. Já não era apenas um diário, era um testemunho, uma acusação, um grito. Com a ajuda de Sofia, que reviu o texto, polindo a sua linguagem, assegurando a sua força argumentativa e factual, David preparou a sua carta aberta. Intitulou-a O Silêncio que Ensurdece. Racismo e privilégio nos corredores da academia.
A carta foi enviada para o e-mail da reitoria, para os principais órgãos de comunicação estudantis e para alguns blogs ativistas que Sofia conhecia. Em poucas horas, começou a espalhar-se como um rastilho de pólvora. Os estudantes partilhavam-na nas redes sociais, comentavam, debatiam. Pela primeira vez, o nome de Gonçalo Vasconcelos não era associado a festas ou a sucessos fáceis, mas a acusações graves de racismo e bullying. A bolha de impunidade que sempre o protegera começava a mostrar fissuras. E então, como se o universo tivesse decidido alinhar os seus próprios nós de justiça, rebentou o escândalo. Não diretamente ligado a David, mas com um impacto devastador sobre o seu algoz. Os jornais nacionais estampavam nas suas manchetes: fraude milionária envolve Grupo Empresarial Vasconcelos. A empresa da família de Gonçalo estava no centro de uma investigação por corrupção, evasão fiscal e branqueamento de capitais. O nome Vasconcelos, antes sinônimo de poder e prestígio, tornara-se tóxico. A pressão sobre a universidade intensificou-se. Já não podiam ignorar a carta de David, agora que um dos seus alunos mais privilegiados estava duplamente no centro das atenções negativas. Grupos estudantis, mobilizados por Sofia e outros ativistas, organizaram uma pequena manifestação à porta da reitoria, exigindo uma investigação séria e medidas concretas contra a discriminação. A reitoria, apanhada entre a espada e a parede, anunciou a abertura de um inquérito formal às acusações contra Gonçalo Vasconcelos e a sua suspensão preventiva de todas as atividades académicas. Gonçalo, que sempre se julgara intocável, viu o seu mundo desabar. Os amigos de outrora começaram a evitá-lo. Os olhares nos poucos sítios públicos que ainda frequentava eram de julgamento e desprezo. Pela primeira vez na sua vida, experimentou o sabor amargo da marginalização, de ser perfilado não pela cor da sua pele, mas pela nódoa da corrupção que agora carregava o seu apelido. A sua arrogância habitual deu lugar a uma raiva impotente, a um pânico mal disfarçado. A troca, não de pele, mas de experiência social, estava a acontecer. O inquérito da universidade foi rápido e, surpreendentemente para alguns, conclusivo. As provas reunidas por David, os testemunhos de outros estudantes que Sofia conseguira encorajar a falar, alguns anonimamente, e talvez até o receio da universidade de se ver associada ao nome Vasconcelos, levaram a uma decisão clara. Gonçalo foi considerado culpado de bullying grave e comportamento discriminatório. A sua suspensão foi prolongada por 1 ano, com a condição de se submeter a um programa de sensibilização e de pedir desculpas formais a David. Para Gonçalo, habituado a que o seu estatuto resolvesse tudo, foi um golpe devastador. Algumas semanas depois, David cruzou-se com Gonçalo no campus. Este último estava lá para tratar de assuntos burocráticos relacionados com a sua suspensão. Estava mais magro, com olheiras profundas e o brilho arrogante dos seus olhos azuis substituído por uma opacidade ressentida. Viu David e, por um momento, pareceu que ia dizer algo, talvez um insulto, talvez uma ameaça velada. Mas David sustentou-lhe o olhar, não com ódio, mas com a calma dignidade de quem sobrevivera à tempestade e encontrara a sua força. Não disse nada. Não precisava. O seu silêncio agora era poderoso. Gonçalo desviou o olhar primeiro e apressou o passo, desaparecendo-se pelo corredor. Não houve pedido de desculpas. David não o esperava, nem precisava dele para validar a sua vitória. A verdadeira vitória estava na mudança que se começava a sentir, na voz que ele encontrara. A universidade, como parte da sua resposta à crise, anunciou a criação de um gabinete de apoio à vítima de discriminação e a implementação de programas de formação obrigatórios sobre igualdade e diversidade para alunos e funcionários. Eram passos, pequenos talvez, mas significativos.